Olá, você é um líder ou uma líder de equipe, trabalha numa empresa que você tem pessoas sob sua responsabilidade e está se sentindo muito estressado ou muito estressada? Isso, infelizmente, está cada vez mais comum e está acontecendo por vários fatores. Primeiro, porque o dia a dia de um líder, de um gestor, de um diretor é cheio de pressões, cheio de temas que chegam. E atualmente tem tido um algo a mais, que são as pressões da realidade emocional do seu time. Então, as pessoas que vêm, às vezes, com crise de ansiedade, se afastando por depressão, e você precisando daquele time rodando bem. Então, além das suas pressões, ainda começam a vir temas que talvez você não esteja preparado ou preparada para lidar. É pensando nisso e com resultados efetivos para ajudar você a lidar bem com o estresse do dia a dia. Não é tentar acabar o estresse, mas é lidar bem. Tem técnicas, tem ferramentas para isso. E é para isso que eu quero apresentar para você agora a mentoria de manejo do estresse para líderes. Vamos lá? Então, é essa a ideia. A gente quer que você seja um líder capaz de estar bem, de estar disposto, disponível, atento e pleno para as suas atividades do dia a dia. Seja para cuidar do que você tem de responsabilidade, seja também para cuidar do seu time. Isso não está fácil. Vou explorar isso um pouquinho mais. Então, primeiro a gente precisa reconhecer que o trabalho de um líder também é lidar com pressões, né? Ou seja, às vezes vem demandas da alta diretoria, metas de vendas, metas de desempenho que a equipe precisa desempenhar para o bem da empresa. Mas o líder segura aquilo e tenta distribuir, tenta lidar, mas isso é uma pressão. E pressão é um causador de estresse. Até aí tudo bem, mas a questão é como é que você lida? Você lida de uma forma automática ou você realmente absorve aquilo de forma madura, estruturada, para realmente conseguir distribuir isso sem se sobrecarregar? Essa é a chave de lidar bem com o estresse, ou seja, saber que existe pressão, mas não se sobrecarregar com ela. E depois, como eu já falei um pouco, a gente tem também as pressões emocionais, as suas pressões emocionais, que às vezes o estresse leva a estados de ansiedade, leva a piora da qualidade do sono, leva a vários outros efeitos. Mas também a sua equipe pode começar a ter esse tipo de problema. E aí, você tem estrutura para isso? Você sabe lidar com isso? Talvez você tenha uma ferramenta que sirva muito bem para você, ou talvez você nunca foi ensinado a isso. Mas você sabe lidar com isso no seu time? É por isso que a gente criou a mentoria de manejo do estresse específica para quem lidera pessoas, que é o que eu estou apresentando aqui. E para a gente deixar bem claro o problema que está acontecendo, é que com a pandemia, os temas de ansiedade, instabilidade emocional, problemas de sono, depressão, tudo isso vem aumentando. E se o líder não tem uma estabilidade, uma maturidade emocional, isso vai impactar, fala assim, meu Deus, como é que eu lido com isso? Não é o seu papel lidar, mas é o seu papel saber, de uma forma estruturada, madura, orientar, falar para a pessoa, buscar ajuda adequada, entender que às vezes a pessoa está num momento em que ela vai ter uma dificuldade de desempenho, mas isso não impede que ela desempenhe. Então, tem várias coisas que um líder centrado, maduro, consegue fazer. E isso transforma a equipe. Outra coisa que a gente tem que olhar é que se um colaborador está muito instável, também é papel do líder ajudá-lo, ou seja, estar estável para conseguir, inclusive, transmitir corretamente o que está sendo pedido dele e avaliar corretamente se ele precisa de alguma ajuda. De qualquer forma, tudo isso é só uma carga a mais para um lugar que já é estressante. E isso está deixando muita gente nesse ciclo de muitos problemas emocionais. Aí você vai perguntar, não, então você vai fazer uma terapia? É isso que eu vou diferenciar agora para você entre o que as pessoas vêm tentando fazer e o que essa mentoria oferece de único e especial e diferente, que talvez seja o que você esteja precisando. Então,
O que a pessoa tenta normalmente? Meu, estresse não é novidade, agora está aumentando, o que eu vou fazer? Então, muitas pessoas vão para iniciativas de bem-estar. Vai fazer meditação, yoga, vai fazer uma massagem, alguma outra iniciativa que dê uma relaxada, mas que não atua ali no seu estresse. O outro dia começa, volta todo aquele estresse, e às vezes volta maior, porque é a mesma coisa, é uma repetição do mesmo padrão. E muitas vezes essas iniciativas não estão ligadas a uma característica, a uma coisa específica para o dia a dia corporativo. Né? O que é ser um líder de pessoas dentro de uma empresa? Isso tem um conteúdo, isso tem uma forma de ser. E aí você, na meditação, você não vai lidar especificamente com isso. Então, muitas vezes não é efetivo. Outra iniciativa é ir para uma terapia, para um acompanhamento clínico. Se você está com níveis de ansiedade muito altos, às vezes você precisa, inclusive, de um médico. Mas a psicoterapia e esse tipo de acompanhamento é um espaço onde você vai levar qualquer tema. Você tem ali 1 hora na semana para conversar com alguém e às vezes você não vai levar o estresse. Você vai levar os temas de relacionamento ou até alguma coisa do trabalho, mas que está mexendo no seu emocional de uma forma mais profunda. E muitas vezes a psicoterapia não tem ferramentas específicas para o estresse, que é o que eu vou mostrar agora, como o estresse tem que ser entendido pelo que ele é. E muitas vezes na psicoterapia a abordagem é outra, é uma abordagem que vai falar talvez de uma questão mais comportamental, uma questão da sua relação, ou seja, são outros temas. Então é por isso que a gente criou essa mentoria de manejo do estresse, com 8 encontros para você aprender e consolidar técnicas de manejo emocional e habilidades específicas para lidar com o estresse. O estresse, a gente sabe como ele funciona, a gente que estuda isso tem uma base científica, eu e a Vanessa, a gente usa muito a psicobiologia, que são áreas onde a gente a gente tem especialização nisso, e é a área que estuda como isso funciona psiquicamente, né, no nosso emocional e biologicamente. Com esta base, a gente conseguiu criar um programa de mentoria muito específico para quem quer lidar com estresse. E como é um programa de mentoria, não é uma psicoterapia, você não precisa expor sua vida emocional, o que está acontecendo com seu filho, né, ou toda a sua história, não. É um programa de mentoria. Então, ele é bem mais um treinamento de habilidades para lidar com o estresse e de consolidação dessas habilidades para você. Como funciona? Vou te mostrar. Então, são 8 encontros. Nos 2 primeiros encontros, a gente vai dar uma base de conhecimento técnico. Eu já vou mostrar um pouquinho o que isso é. Mas isso é onde a gente começa a falar de que a gente está dando uma mentoria, um treinamento de habilidades. Não é uma terapia ou só algo de bem-estar. Então, a gente vai falar como o estresse acontece, como você faz um centramento pessoal, como que você entende as suas reações ao estresse em si mesmo e nos outros. Então, você vai ter uma base técnica. Depois, nos outros 3 encontros, a gente vai apresentar ferramenta para lidar com o estresse. Tem ferramenta específica. Depois, vai falar das reações impensadas no momento de estresse e como lidar com elas. O que eu faço quando eu saí do sério por causa do estresse, eu acabei agindo de uma forma que não foi boa para mim. E vai no encontro 5 falar da ação emocionalmente habilidosa, onde você consegue absorver aquilo e entregar uma resposta melhor. E olha só, demora 5 encontros para falar disso? Demora. Por quê? Se você não cria uma base, se você não entende o que está acontecendo com você, você vai para soluções fáceis. Deixa eu meditar que eu acalmo. Você não sabe o que está na raiz do problema, então não vai resolver. Agora, se a gente vai construindo esse conhecimento, construindo essa base dentro de você, você chega no encontro 5 conseguindo agir diferente com os momentos de estresse. E aí então vamos acabar aí. Não dá. Porque, como todo comportamento, ele se repete se você não consolida. Então, nos últimos encontros, a gente vai falar de ciclo da recaída, que é quando você cai nos comportamentos que geram mais estresse. Depois a gente vai falar de autorresponsabilidade no comportamento negativo, ou seja, agir mal. Fui eu que agi, não foi o outro que causou a minha ação. E depois a gente vai falar de manutenção e autocuidado. Como é que você se estrutura para manter esta habilidade que você desenvolveu.
Percebe como é um programa bem específico, bem estruturado para você realmente mergulhar na questão do estresse? E para que não fique nenhuma dúvida, eu vou dar um exemplo desse bloco 1 e do bloco 2. Então, para dar uma ideia só de como isso que eu estou falando tem base em conhecimento científico e técnico, olha o que a gente vai estudar no bloco 1. A gente vai falar da resposta fisiológica, como o seu corpo reage ao estresse. Então, todos nós temos uma subida de frequência cardíaca, o cortisol aumenta, ou seja, você tem toda uma elevação da sua vigilância, da sua atenção, da sua excitação. Isso é o estresse. Quando a gente está saudável, existe um ciclo saudável. Essa onda sobe e essa onda desce. Mas, quando a gente não está saudável, o que acontece? Tem 4 formas de respostas não saudáveis ao estresse. Então, você tem ali, acontecem vários momentos de estresse no dia. Em cada momento, seja ele diferente, você sobe lá no alto, você estressa muito, depois você baixa. Estressa muito, depois você baixa. Estressa muito, você baixa. Então, você vive numa montanha russa. Isso é o que a gente chama de hits repetidos. Depois tem a reação não saudável, né, quando você não está saudável, que é a não adaptação, que é o seguinte, acontece o mesmo estresse. É o WhatsApp de fulano 5 horas da tarde. Quando acontece a primeira vez, o normal é você estressar bastante e depois cair. Na segunda vez, estressa menos e você vai adaptando. Mas quem está com uma resposta não saudável ao estresse de não adaptação, não adapta. Então, toda vez, você já conhece aquilo, mas toda vez aquilo te põe num estado muito alto de estresse. Depois você tem a resposta prolongada, que é assim, aconteceu um momento de estresse 9 horas da manhã, 5 da tarde você ainda está enroscado com aquilo. Já aconteceu com você? Assim, parece que aquilo não resolveu, você tentou, distraiu, fez outra coisa, foi cuidar de outro assunto, mas lá no fundo aquilo ainda está preso. Ou a subresposta, que é, deixa eu abafar esse estresse, não está acontecendo nada, mas está. Então, você percebe, vê se você se identifica em alguns desses ciclos, porque você pode notar que isso vem de conhecimento técnico, existe base para falar sobre estresse. E tem o lado 2, que é o lado comportamental, que é o seguinte, como a gente está com esse fervilhão dentro da gente, ou seja, está tudo fervendo lá dentro, para lidar com o estresse, a gente adota um de três comportamentos. Tem pessoas que vão para a agressividade. Então, é assim, a pessoa às vezes até acostumou com isso, ela fala, se eu for agressivo aqui, as pessoas vão fazer o que eu quero, ou esse estresse vai baixar. E ela até consegue, às vezes, algumas coisas, mas num custo muito alto para si. E dentro da empresa pode ser muito pior, principalmente se for um líder. Líderes que são hoje agressivos, às vezes não é porque ele quer ser agressivo, ele não sabe lidar diferente com o estresse que ele está sentindo. E é possível, com essa mentoria, você mudar esse comportamento, porque você passa a entender o que está acontecendo nesse momento e por que você age assim. Tem outras pessoas que vão para uma retirada, uma fuga, que é assim, estou sentindo um monte de coisa aqui dentro, estou estressado, está acontecendo um monte de coisa, mas eu racionalizo, eu fujo daquela situação para tentar me acalmar. Só que aí você não age em momentos que você precisava agir. Às vezes as pessoas precisavam de você naquele momento. E aí você se retira. E aí, no fundo, você não está lidando com estresse, isso fica armazenado dentro de você. E aí vem de novo, e você toda hora está ali segurando, tentando racionalizar alguma coisa. Isso também não resolve o estresse. E o terceiro é a submissão. É quando vem um impacto de estresse, né? Vou pegar assim, você não sabe lidar com um estresse e o funcionário vem e pede para você que não pode vir amanhã por qualquer razão, mas você precisa dele. Mas como você precisa muito e não sabe muito bem o que fazer, você acaba aceitando e fala, vou achar um outro fulano ali para fazer aquele trabalho amanhã. Só que aquele fulano não era o melhor. E se você parasse e conversasse um pouquinho com esse funcionário que não pode vir no dia seguinte, talvez vocês achassem uma solução. Você não precisava se submeter. E muitas pessoas acabam caindo para uma questão de submissão. Seja com funcionários, mas às vezes também com gestores, com o seu chefe. Às vezes, se você não cair rapidamente para uma submissão, mas conversar com esse gestor, falar assim, olha, eu tenho essa limitação aqui,
Você, às vezes, pode achar, mas ele vai achar que eu sou um mau profissional porque eu não estou fazendo o que ele quer? Pelo contrário, ele vai ver que você sabe ser um bom gestor porque você não se submete a qualquer coisa. Tem coisas que você entende que é positivo, você precisa fazer mesmo, e tem coisas que você fala, não, aqui podemos fazer de outra forma. Aí você cresce como líder, inclusive, em frente aos seus gestores. Então, isso aqui está só para dar um exemplo de que, ao longo dessas 8 semanas, a gente vai estudar bastante o estresse, vai entender como ele funciona, e você vai sair mais pleno ou mais plena para o seu dia a dia de trabalho como líder. E quais são os benefícios? Está lá você no seu dia a dia. Primeiro, os benefícios para você. Vai conseguir lidar com as várias demandas, sabendo o que está acontecendo dentro de você e com ferramentas já bem consolidadas para lidar diferente. Você vai ver que ao longo das 8 semanas você já melhora muito, porque você vai realmente compreendendo o que está acontecendo. Mas a gente tem que lembrar que muito do estresse acontece na relação com as pessoas, seja aqui com o seu time de trabalho, seja com os seus clientes, seja com o seu parceiro, sua parceira, seja com a sua família, seus filhos. E a gente vê muitas pessoas que mudaram, inclusive, a relação com filhos, com parceiros, passando por um processo de treinamento e mentoria de manejo do estresse no trabalho, mas acabaram melhorando muito. E vice-versa. Teve gente que veio procurar porque estava muito estressado em casa e acabou tendo efeito no trabalho também. Então, se você quiser, acessa aqui, tem vários depoimentos, tanto de pessoas em empresas, pessoas físicas que vieram fazer esse tipo de processo de trabalho e ganharam muito para a vida pessoal. E só para que você nos conheça, né? Então, eu sou Heitor Fagundes, eu sou mentor e psicoterapeuta, sou facilitador de uma metodologia chamada Pathwork, muito profunda, que você também pode conhecer mais. Sou instrutor de Mindfulness específico para estresse e ansiedade, faço doutorado atualmente na Unifesp, na área de qualidade do sono. Tenho mestrado em Ciências da Saúde, MBA em Economia da Saúde, fiz especialização em administração e eu trabalhei muitos anos no mercado corporativo em multinacionais. E depois saí para montar a Vanessa Heitor Terapias e Treinamentos, e hoje trabalho com isso, ajudando pessoas de empresas que estavam onde eu já estive, lidando com o estresse de uma forma que não era a melhor. E tem a Vanessa, que é psicoterapeuta também, pós-graduada em psicobiologia, ela é graduada em gestão de RH, também é instrutora de Mindfulness com especialização para estresse e ansiedade, está fazendo psicologia atualmente, e ela é focada no desenvolvimento de habilidades comportamentais, é a área que a Vanessa mais domina, além, claro, do atendimento clínico, mas atendimento de terapia, essa área de desenvolvimento de habilidades é onde ela está mais focada e desenvolvendo coisas muito interessantes. Tá bom? Bom, falei bastante. Se você quiser saber mais, entre em contato, vai ser um prazer a gente poder ajudar você, tá bom? Um grande abraço e estamos à disposição.